O desconforto não chega na sua vida como um monstro para ser derrotado. Ele chega como um professor cruel, silencioso e inevitável. Edward Elric é a prova disso. Em Fullmetal Alchemist, ele não nasce herói, ele é forjado. Forjado na perda, na culpa e na dor física extrema. Logo no início, ao tentar violar a lei mais básica da existência, Edward perde uma perna, depois um braço, e paga um preço que nenhum corpo infantil deveria pagar. Esse momento não é apenas o início da história, é o nascimento de uma mente marcada pelo trauma. Edward não recebe consolo divino, não recebe respostas, não recebe garantias. Ele acorda em um mundo indiferente, com metal no lugar da carne e um vazio onde antes existia esperança. E ainda assim, ele continua, não porque é forte, mas porque parar significaria encarar o desamparo absoluto. Edward aprende cedo que o sofrimento não pede permissão e que a vida não oferece explicações. O que resta é escolher, quebrar ou atravessar. Ele atravessa. Cada passo mancando, cada dor do alto male, cada noite em claro molda uma estrutura psicológica rara. A dor não desaparece, mas se transforma em combustível. Não existe romantização aqui. Existe custo, existe sangramento, existe silêncio. Edward não vence apesar da dor. Ele avança carregando ela, como uma sombra constante que o empurra para frente, lembrando que voltar atrás já não é uma opção. Uma das marcas mais perigosas e poderosas de Edward Elric é a teimosia. Não a teimosia cega que paralisa, mas aquela que se transforma em persistência obsessiva. Edward não se adapta desistindo, ele se adapta insistindo. Estudos sobre resiliência mostram que algumas pessoas desenvolvem um enfrentamento orientado para a ação, onde a dor ativa movimento ao invés de paralisia. Edward age. Quando falha, ele age. Quando perde, ele age. Quando sangra, ele continua. Essa teimosia o leva à exaustão, ao colapso físico e emocional, mas também o impede de afundar no desespero passivo. Ele não espera que o mundo se torne justo. Ele impõe ordem através do esforço. Sem fé em deuses, sem promessas transcendentais, Edward encara um universo caótico e moralmente indiferente. Isso aumenta o peso psicológico porque não existe um plano maior organizando o sofrimento. Tudo parece aleatório, e é justamente aí que ele cria controle interno. Edward não controla o mundo, controla a decisão de continuar. Ele transforma a ausência de sentido externo em um senso interno de responsabilidade. Cada escolha dele é um ato de resistência contra o vazio. Não é esperança ingênua, é disciplina emocional. É uma intolerância absoluta à rendição. A teimosia se torna uma armadura mental, pesada, dolorosa, mas funcional. Ela não o protege da dor, mas o impede de ser consumido por ela. O verdadeiro núcleo da resiliência de Edward nasce quando o trauma se transforma em propósito. Após a transmutação proibida, ele perde tudo menos uma coisa, um objetivo claro: recuperar o corpo do irmão. Esse propósito não é abstrato, é concreto, mensurável, visceral. Estudos mostram que o cérebro tolera mais dor quando essa dor está ligada a um significado. Cada batalha, cada falha, cada ferida aproxima Edward, mesmo que minimamente, de Alphonse. O sofrimento deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser parte de um caminho. Edward não acredita que o universo vá recompensá-lo. Ele acredita que continuar é a única opção possível. Isso cria uma tolerância ao desconforto extremamente alta. Ele não luta contra a dor emocional, ele a carrega enquanto age. Essa capacidade nasce da repetida exposição ao trauma, fortalecendo os circuitos de regulação emocional e adaptação. O desconforto deixa de sinalizar perigo e passa a sinalizar continuidade. Edward não é resiliente apesar do trauma. Ele é resiliente porque o trauma o obrigou a se reorganizar. Ele cai, chora, sente culpa, mas não paralisa. E aos poucos, aquele menino quebrado se torna alguém capaz de olhar para o futuro sem negar o passado. A mensagem não é que a dor é boa, é que fugir dela custa mais caro. Tolerar o desconforto não é aceitar o sofrimento como destino, é confiar que ele pode ser atravessado. Edward Elric se torna a prova de que a dor não é o fim. Ela é o ponto de partida daquilo que alguém pode se tornar.